A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e queridas irmãs. A palavra de hoje para darmos início a essa palavra aqui, se encontra no livro de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte? Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Como já dito tudo isso, sem exceção, vem a nós por meio do que Cristo fez na cruz, o que exige que a cruz sempre seja o objetivo da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo a liberdade da ação para operar em nossa vida e produzir seus frutos. Tá bem, amados? Você que me acompanha pelo YouTube e pelas demais redes, aqui tem um sininho. Toca nele, ativa as notificações. Vai aparecer um sininho, você clica em cima dele. Aqui do lado esquerdo, na parte de baixo da tela, tem um sininho. Por gentileza, clica em cima desse sininho. Assim o YouTube vai estar te entregando imediatamente assim que eu postar algum conteúdo. Você já vai receber. E se sentir no teu coração, deixa um joinha, deixa um likezinho, deixa um positivo. Vai ajudar bastante. Tá bem? Eu fico agradecido. É rapidinho, não vai tomar teu tempo. Tá bem? Aperta o sininho, aperta no joinha, vai receber as notificações. Tá bem, amados? E hoje vamos falar sobre Romanos 6, 23. Com essas palavras, o apóstolo Paulo explicou que os humanos morrem porque são pecadores, mas Deus dá aos seus servos fiéis algo maravilhoso, a dádiva da vida eterna. O salário pelo pecado é a morte. Todas as pessoas nascem imperfeitas e por isso têm a tendência de pecar, como podemos ver no Salmo 51 e 5, né? Deixei separadinho aqui. Salmo 51, capítulo 5. Salmo 51 e 5. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. O Salmo 51 e 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Inequivocadamente, esse versículo declara o fato de que o pecado original, essa passagem declara que todos nascem sobre o pecado, como consequência, a queda de Adão no Jardim do Éden. Quando Adão, como a cabeça da raça humana, falhou, toda a humanidade herdou a falha dele. Isso significa que todos os que nascem neste mundo, com o efeito, nasceriam perdidos. Como consequência disso, o Senhor, o homem, o último Adão, o Senhor Jesus teve que vir a esse mundo com o efeito. Deus se fez homem para desfazer o que fez o primeiro Adão. Cristo teria que guardar as leis de Deus perfeitamente. E foi o que ele fez como nosso substituto e pagar a pena pela dívida do terrível pecado que toda a humanidade devia, já que todos tinham violado a lei. Ele fez isso ao entregar na cruz do Calvário. João 3,16. Para se ver livre do julgamento do pecado original, o homem deve nascer de novo. É o que ocorre quando o pecador crê e expressa a sua fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Também podemos ver no livro de Romanos 5 e 12 que diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, tanto a morte espiritual como a física. A morte,
assim também passou a todos os homens, pois todos estavam em Adão. Por isso todos pecaram. Ambos nascem em pecado, por causa da transgressão de Adão. Para explicar melhor o livro de Romanos 5:12, por serem pecadores, todos os humanos envelhecem e morrem. Para explicar melhor esse ponto, Paulo compara o pecado a um senhor, um amo, que para um salário, assim como o trabalhador sabe que vai receber o salário por causa do seu trabalho, os humanos sabem que vão morrer por causa da sua imperfeição. Mas Paulo também explicou que quem morre foi absolvido do seu pecado, Romanos 6:7. Ou seja, quando a pessoa morre, os seus pecados não são mais usados contra ela. Isso prova que os mortos não estão sofrendo em algum lugar por causa de seus pecados e erros. Na verdade, a Bíblia diz claramente que os mortos não podem pensar, nem sentir, nem fazer mais nada. Você pode ler Eclesiastes 9:5. Tá bem, amados? Mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Enquanto o salário que o pecado paga é a morte, Deus dá a dádiva da vida eterna. A palavra nos fala como dádiva, pode ser traduzida como presente imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu a salvação, nos deu a vida eterna. Para você ver o quanto o pecado é mortal, ele enraiza, nós nascemos com ele, ele vem enraizado no nosso coração. E ele nos mata aos poucos, ele não mata imediatamente, ele vai envenenando a nossa alma. Eu vou citar um exemplo claro para você entender. Porventura você já viu um gato caçando um rato? Quando o gato pega o rato, como que ele faz? Ele voa em cima do rato, ele morde, mas não mata. Ele pega na boca, dá uma sacudida para deixar tonto e larga ele e coloca as patas em cima. E fica tapeando ele, brincando com ele. Segura um pouco, dali a pouco larga ele na boca novamente, morde, mas não o mata. E dá uma balangada nele, larga e coloca a mão em cima dele. Vai torturando ele aos poucos. Dali a pouco o que o gato faz? Ele larga o ratinho, senta de costa, só com o canto do olho cuidando do rato. O rato está ali meio tonto, sem saber o certo o que fazer. Dá uma corridinha, o rato deixa, ele dá mais uma corridinha e o gato deixa. Dali a pouco o ratinho pensa, tô livre, e tenta correr novamente. É nessa hora que o gato dá um pulo em cima dele e pega ele novamente. Eu imagino que o ratinho pensa, por que não mata logo? Fica torturando aos poucos? Por que eu estou citando esse exemplo de humor prático? Assim é o pecado na nossa vida, na tua vida, na vida de várias pessoas. O inimigo vai se apossando aos poucos. Ele vai se infiltrando no teu casamento, na tua alegria do teu dia a dia. A depressão, você dá lugar para depressão dia após dia. O teu casamento vai virando uma rotina, briga. Tudo é motivo para briga. O nervosismo vai tomando conta. É assim que o pecado vai te matando. Aos poucos, ele vai matando a tua relação afetiva com a família, a tua esperança, ele mata a tua conta financeira, a tua vida financeira. O Satanás, ele vai te esmagando aos poucos, assim como o gatinho faz com o rato. Assim é o pecado. Assim o pecado age em nossa vida. Ele vai nos sufocando aos poucos, devagarinho, devagarinho, matando aos poucos. Quando você percebe, você está entrelaçado. Não tem mais o que você fazer, né? Quando você percebe quando você se dá conta que você precisa de ajuda, já é tarde. O inimigo já te embanhou, já te sufocou, né? Por isso temos que ficar muito, muito, muito atento. O pecado é algo grave, ele mata, ele causa morte de espírito, morte espiritual. Morte que não é morte, mas é morte, né? Então, busque ao Senhor Jesus. Ore a Deus. Arrependa-se dos teus pecados. Reconheça Jesus Cristo como teu Senhor,
único e suficiente Salvador. Leia os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos. Arrependa-se enquanto é tempo, o Senhor está voltando. O dia do juízo final está aí. Não brinque com a tua alma, não brinque com o teu espírito. O inimigo é real, o pecado é real. O pecado pode matar, pode te causar morte de espírito. Você pode perder a salvação. Leia a Bíblia, busque ao Senhor Jesus. Leia esta palavra que é santa, que é sagrada. Alimente-se da palavra do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Né? Nós, nem eu, nem você, nenhum ser humano, nenhuma atitude, nem algo que você fizer, nada que você fizer vai garantir a tua salvação. Porque a salvação é pela graça. A palavra diz que o Senhor fez assim para que ninguém viesse a se vangloriar. Eu sou melhor, eu sou mais correto, eu sou menos correto. A salvação é pela graça imerecida. A graça do Senhor Jesus nos basta. Tá bem, amados? Medite nessa palavra. Busque. Dobre os teus joelhos, fale com Deus. Não deixe você ter morte de espírito. Busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. O Senhor está voltando, o fim está próximo. Arrependa-se, né? O salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus tem a vida eterna para nos oferecer. Tá bem? Jesus te ama. Você é especial para Deus.